Tomás Moros imortalizou a palavra utopia. No século XVI ele escreveu uma obra do mesmo nome e lá ele descreve uma ilha. Nessa ilha há um governo bom e justo, o bem-estar é generalizado e as pessoas são felizes. No entanto, ele omite a localização dessa ilha. Daí o título da obra, Utopia. Não lugar, um lugar que não existe e você deve estar cansado e cansada de saber disso. Se ele tivesse escrito em um tempo muito distante, houve uma ilha. Nessa ilha havia um governo bom e justo. As pessoas eram felizes. Aí nós estaríamos falando de ucronia. Na ucronia, o tempo é negado. Na utopia, o espaço é que é negado. Na prática, nós chamamos obras ucrônicas de utópicas, como se uma coisa valesse pela outra. Margaret Atwood, na obra O Conto da Aia, nos apresenta uma sociedade que é o oposto da utópica. Lá há violência, lá há usurpação de direito, lá há infelicidade. Pela narrativa você percebe que os acontecimentos são contemporâneos a nós. Portanto, nós podemos dizer que a violência sexual contra a mulher acontece agora. A violência patrimonial contra a mulher acontece agora. As mulheres são tratadas como incubadoras hoje, agora. E o tempo da lei em vigência qual é? De uma maneira simplificada, nós podemos dizer que o tempo desta lei em vigência é hoje, é agora. Há uma proposição de conduta, de uma ação, de uma omissão, de um conjunto de direitos e obrigações, de uma certa organização social que valem para hoje, valem para agora. Talvez você se lembre daquele seu amigo que é sonhador, que é dado a questões impossíveis, e talvez você tenha chamado esse seu amigo de utópico ou utopista. A narração utópica, na verdade, é uma proposição racional de um modelo de Estado e sociedade, ainda que isso aconteça em uma obra de ficção. Muitos entendem que a República de Platão é o primeiro exemplo de obra utópica, apesar de Platão não usar esse termo em sua obra. Para nós ilustrarmos esta questão desse vínculo do utopista com a realidade, vale lembrar que Tomás Moros, lá no século XVI, ele disse que para que haja a diminuição da delinquência, uma diminuição dos furtos e roubos, é preciso que o Estado proveja um acesso generalizado ao trabalho, à moradia digna, à educação pública de qualidade, à saúde pública de qualidade. E aí, em existindo essas condições materiais, haverá harmonia social e, portanto, diminuição da delinquência. Os tribunais de justiça, em contrapartida, eles entendem na questão de guarda que, embora haja uma partilha de bens que esteja viciada, embora a pensão alimentícia seja uma questão mal resolvida, ainda assim, do peito do guardião, do peito da guardiã, brotará um sentimento de harmonia que propiciará um exercício de uma guarda compartilhada como se fosse uma dança bem ensaiada. Nesse ponto, talvez você esteja se questionando quem é o romântico, quem é o sonhador nessa história, Tomás Moros ou o juiz da sua causa. E aí talvez você se lembre também que há muito tempo os locutores esportivos chamavam os goleiros de futebol de guarda-metas, o guardião da metas. E você sabe também que o goleiro é o único que não pode falhar. O guardião do filho, da criança, por uma analogia, nós podemos dizer que é aquele que também não pode falhar. Se a criança tem fome, ele tem que dar um jeito. Se a criança tem frio, ele também tem que dar um jeito. E aí, quando o Tribunal de Justiça pega uma situação em que deveria haver um compartilhamento, uma divisão equilibrada dessas tarefas de guarda, e ele chama essa situação de guarda compartilhada, apesar da realidade demonstrar que o que existe é uma guarda unilateral, está promovendo uma ressignificação do termo guarda compartilhada. E aí, já que nós estamos falando de utopia e distopia,
Talvez você se lembre da obra 1984, de George Orwell, e você se lembra que o grupo que estava no poder propunha uma nova língua, uma nova fala. Lá você não poderia dizer que algo é ruim, você diria que algo é não bom, como se uma coisa valesse pela outra. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça, de alguma forma, ele diz que guarda unilateral e guarda compartilhada, uma coisa vale pela outra. E aí talvez você se lembre tão bem que nas ações de guarda você cuida de afeto e cuidado. Ainda assim, muitas vezes nós usamos termos genitor e genitora para designar o pai e a mãe. Genitor indica um vínculo biológico, paternidade, maternidade indica um vínculo de cuidado e afeto. Será que é adequado nós usarmos esse termo genitor em uma ação de guarda? Será que de alguma forma eu não estou querendo dizer que se existe o vínculo biológico, automaticamente existe o vínculo de afeto e cuidado? Em uma ação de investigação de paternidade, me parece razoável eu usar o termo genitor, porque lá eu estou investigando o vínculo genético entre as partes. Talvez você entenda que toda essa questão seja um preciosismo de linguagem, que na prática isso não faça tanta diferença assim. É um ponto de vista, é um direito seu e você pode manifestar essa sua opinião à vontade aqui nos comentários desse vídeo ou em uma mensagem privada, não tem problema algum. Mas nós temos que lembrar também que a lei diz que em caso de desacordo em relação à guarda dos filhos, desde que ambos os pais sejam considerados aptos para o poder parental, haverá a imposição da guarda compartilhada, como se todas as famílias fossem iguais. E isso te remete à uniformização. Talvez te lembre que no conto da Aia, as aias e as martas usem uniformes, como se todas as pessoas fossem iguais. Então veja, é possível sim se traçar um paralelo entre utopia, distopia e guarda compartilhada. A conclusão, obviamente, é sua. Eu estou aqui basicamente apresentando uma provocação para você. E você fica livre para concluir o que você bem entender. E eu ficarei, novamente eu digo, eu ficarei satisfeito se você compartilhar essa sua opinião, esse seu ponto de vista comigo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa a sua curtida, deixa a sua opinião, compartilhe com os amigos no Insta. Minha conta é sidneynascimento.advogado, no YouTube é Sidney Nascimento, e fique bem.